Olá pessoal, Wesley Pacheco aqui. Vamos dar início à nossa jornada. Quem é Jesus Cristo? Estamos muito empolgados para aquilo que Deus certamente vai fazer através desses dias que nós passaremos aí juntos. A galera tá entrando aí. Gabriel, Daiane, Anabelle, Tairine, Arissa. Ô Ló, paz do Senhor, meu querido. Então nós vamos caminhar aí durante essa semana dentro desse tema. Quem é Jesus Cristo? Nós estamos certos de que não existe adoração sem conhecimento. Não existe adoração sem conhecimento. E nós precisamos crescer, sempre nos aprofundar no conhecimento de Deus e mais especificamente através dessa jornada na pessoa do Filho, Jesus Cristo. Pois bem, o objetivo principal, enquanto o nosso convidado vai chegando aí, o objetivo principal da nossa jornada é, através da Bíblia, construir uma imagem completa de Cristo. E não uma imagem parcial, mas uma imagem total da pessoa de Cristo, de quem é Jesus. E isso passa por toda a Escritura, por toda a Bíblia. Nós temos talvez uma tendência de enxergar Jesus apenas nos evangelhos. Jesus é aquele também revelado nos evangelhos. Mas Jesus também é o revelado em todas as escrituras. E para a gente estar chamando o nosso convidado aí especial, um grande amigo, eu quero ler, enquanto ele vai entrando, eu quero ler um versículo com vocês que está lá em Lucas. Você que vai anotar, já pega a sua caneta e anota. Lucas 24, 27. É um texto conhecido. Alguns discípulos estão ali a caminho de Emaús, né? E Jesus vai conversar com eles. E eles, a priori, eles não reconhecem a Cristo. Mas Jesus fala o seguinte para eles lá no versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Fala, Ingrid. E aí, Paz, meu Fechão? querido. Tudo bem? Rapaz, Graças a glória a Deus. Deus. Enquanto você entrava aí, eu estava lendo aqui Lucas 24, versículo 27, quando Jesus se aproxima daqueles dois discípulos ali a caminho de Emaús, e ele começa a conversar, né? E a priori eles não reconhecem Jesus. Aí Jesus vai dizer, a Bíblia vai dizer que Jesus, começando por Moisés, ou seja, a Torá, né? Pentateuco, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Glória a Então Deus. Jesus é esse revelado em todas as escrituras e é um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Você é um Prazer é todo irmão. meu. Você é um irmão literalmente, né? Irmão em Cristo, irmão do peito, irmão de leite. Nós estamos... A vida toda junto, né? Alegria muito grande, tá, meu querido? Já vou deixar você se apresentar aí, mas eu queria estar falando aqui um pouco do propósito, né? Da nossa jornada, e como a gente conversou, né? É revelar essa pessoa de Cristo de forma total, né? De forma completa, não apenas um atributo ou outro, não criarmos um Cristo imaginário, né? Ao gosto do freguês, não. Um Cristo revelado nas Escrituras de forma completa. Então, para isso, eu quero que você se apresente aí para a galera que não te conhece, para a gente dar início a esse raciocínio aí. Como você falou, um prazer estar aqui, um irmão, um amigo de toda a vida, padrinho de casamento. Então, estamos na correria sempre. Então, Sim. para quem não me conhece, meu nome é o Ingrid, mas para quem me conhece, meu nome também é o Ingrid, pode me chamar assim, o nome não muda. Coincidência, né? Mas o pessoal me chama de Will, é mais fácil, então pode chamar de Will. Sou presbítero na Assembleia de Deus Conselheiro Paulino, trabalho na Congregação da Califórnia, ajudo na direção da igreja e sou líder do Ministério Jovens Filhos da Promessa. Sou pai, marido, servo de Deus, escravo da palavra e estamos na caminhada aí até alcançar a estatura de varão perfeito. Amém. Glória a Deus. O Ingrid, o porquê dessa jornada? Eu acredito, Ingrid, firmemente, que nós precisamos, para uma adoração genuína,
conhecer a quem nós adoramos. Eu costumo dizer Verdade. que não existe adoração sem conhecimento. E aí a gente corre um risco muito grande hoje de conhecer Jesus pela cultura. Conhecer Jesus por aquilo que nos falam quem ele é, né? E não, de fato, pelas escrituras e pela Bíblia. Talvez pela falta de leitura ainda, né? De uma forma geral da Bíblia. A gente corre esse risco de conhecer esse Jesus à luz da cultura, esse Jesus à luz daquilo que nos falam, e não, de fato, à luz das escrituras. E por quê? Porque quando o assunto é Deus, Jesus, não adianta eu definir ou eu achar alguma coisa. Se ele não se definir, nós não o conhecemos. Verdade. Então, quando se diz respeito a Deus, a Jesus, não cabe na frase eu acho que. Só cabe na frase a Bíblia diz. Verdade. Amém, irmão? E aí hoje o que acontece muito, isso é claro, ao meu ver, eu queria ver se você concorda e já também te dar a palavra. É um tema assim um pouco, essa live vai ser um pouquinho mais teológica, porque ela é a base para as outras, né? Mas vai ser prático, vai ser bem dinâmico, não vai embora não. Existe um termo dentro da teologia, Wing, chamado reducionismo. O que é isso na prática? É pegar um atributo de Deus, focar nele e, por exemplo, Jesus é amor. É de fato. Jesus é perdão. De fato. Pega só esse, foca nele e atribui a pessoa completa. Isso chama-se reducionismo. E isso é perigoso. Por que isso é perigoso? Porque a gente pode estar adorando um Deus criado por nós. Porque se eu adoro um Jesus que é só amor, e a Bíblia diz que ele não é só amor, então eu não estou adorando Jesus da Bíblia. Estou adorando um Jesus ao meu gosto, criado por mim. Você acha que isso acontece hoje, cara? Com certeza. Nós vemos como eu posso dizer, para me fazer entender. Nós vamos ver que todo o Antigo Testamento ele vai apontar, como você falou. O Antigo Testamento é Sim. uma voz gritando para Cristo. E nós vamos perceber que isso acontecia lá atrás. Quando os profetas começam a apontar para Cristo, os profetas vão destacar um atributo de Deus. Se você perceber, Isaías vai destacar a santidade de Cristo. Ok. Se você perceber, Amós vai destacar a justiça. E todos eles vão destacando um atributo. Só que Sim. Hebreus vai dizer que Jesus ele é o resplendor da glória. Jesus sendo o Aleluia. resplendor da glória, todos nós sabemos que glória não é um atributo. Mas o resplendor da glória é a junção de todos esses atributos. Jesus Glória a não veio Deus. destacar um, Jesus veio destacar todos. O que Isaías Glória. apontou, o que Amós apontou, o que Obadias apontou, o que todos os profetas apontaram, Jesus juntou tudo. Só que nós vamos ver que as pessoas começam a adorar um Deus que é ao seu bel prazer. Se eu estou numa fase que eu preciso me sentir amado, eu vou lá e falo que Deus é amor. Se eu estou numa fase que eu pequei, eu vou lá e entendo que ele é perdão. Mas se eu pequei, eu preciso entender que ele também é santo. Então, nenhum atributo se sobressai ao outro. Na mesma medida que ele é amor, ele é santo. Na mesma medida que eu preciso ser santo, ele vai me amar e vai me perdoar. Mas nada se sobressai. Eu acredito que as pessoas entendem Jesus hoje como um cardápio. Eu preciso disso. E na medida que eu preciso, eu busco nele aquele atributo que eu conheço que ele tem, mas no momento me é mais agradável. Então é um Jesus ao meu gosto, né? Ao meu gosto, é um cardápio. É um cardápio. Glória a Deus, cara. E a gente esquece que o cardápio ele é variado, né? Ele é composto, né? Não é uma coisa só. Glória a Deus, cara. Glória... Você falou algo muito poderoso, né? Que Jesus vai revelar a glória de Deus, né? Unir todos os seus atributos. E se não me engano, cara, é Colossenses que vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, né? Isso aí. Olha só que esse poderoso. É por isso que ele vai dizer, né, que quem vê a ele, vê o Pai. Glória a Deus. Então, de fato, é muito importante, né? Essa compreensão completa de quem é Deus, de quem é Jesus. E isso, Wingrid, você acha que isso fica no campo teológico, no campo teórico,
ou essa compreensão interfere diretamente na nossa prática de vida? Wesley, tudo que nós acreditamos, de alguma forma, vai influenciar nossa prática de vida. Se eu acredito que Jesus é santo, e ele é só santo, eu vou me cobrar uma santidade, me esquecendo que ele também é amor. Quando Paulo vai dizer em Colossenses que ele é a imagem do Deus invisível, ele veio revelar. Ele veio mostrar aquilo que era teórico. Por isso que ele veio tomar vida, ele veio habitar entre nós, e ele veio revelar esse Deus que todos conheciam e era o invisível. Depois que Cristo veio, esse Deus não é mais invisível. Esse Deus é visível. Ele se tornou carne, ele apareceu e mostrou como fazer. Então, tudo que eu acredito, de alguma forma, vai afetar a minha prática de vida. Se eu acredito muito em algo, de alguma forma aquilo vai me afetar. Então, quando eu acredito nesse Cristo dividido ou nesse Cristo em partes, isso me afeta. E quando eu conheço esse Deus, esse Cristo 100% completo, isso também vai afetar. Não tem como você acreditar em algo e aquele algo não influenciar a sua prática de vida. Se você acredita, vai influenciar. Glória a Deus. Pastor Pedro ensina algo poderoso. Ele disse que para se mudar um comportamento, a gente não podemos focar na mudança do comportamento. Nós temos que mudar primeiro um pensamento. Porque um pensamento gera um sentimento e um sentimento gera um comportamento. Então, se eu quero mudar aqui na ponta o comportamento, eu mudo aqui primeiro. E se alinha com o que Paulo fala lá em Romanos 12, né? A transformação da mente, né? A transformação do entendimento. E é interessante porque muitas pessoas têm um Jesus que é só amor, que é só perdão, que é só amigo. E aí, cara, se Jesus é esse cara gente boa, que tolera tudo, mano, então o que é que tem a ver uma mentira, né? Uma vez ou outra? O que tem a ver, né? Eu me relacionar intimamente com a minha namorada antes do casamento? Jesus é amor, Jesus é perdão. Nós estamos na graça. Então, de fato, aquilo que nós cremos, aquilo que nós conhecemos de Deus, de Jesus, interfere sim na nossa vida prática. E aí, a gente não pode desprezar o conhecimento nesse sentido. De achar que é só uma coisa teórica, né? Vai ficar só no campo da teoria e tal. Teologia, isso, não. Nós precisamos conhecer a Jesus. Então, hoje, Wings, eu queria trabalhar com o seguinte tema. Jesus, 100% Deus e 100% homem. Glória a Deus. Agora, glória a Deus. Agora, nós entendemos que não existe dois Cristos, dois Jesus, né? Existe uma pessoa de Jesus, pessoa é uma só. E natureza, duas. Natureza divina e natureza humana. Essas duas naturezas, uma não se sobrepõe à outra, né? Jesus não é mais homem do que Deus e nem mais Deus do que homem. E elas também não se misturam. Jesus não é uma terceira espécie, né? Uma mistura de Deus e homem. É um mistério. Jesus é uma pessoa e essas duas naturezas coexistem na pessoa de Cristo. Mas a pergunta é, Wind, que não quer calar, que eu queria que você respondesse. A Bíblia diz que Jesus é Deus? A Bíblia diz que Jesus é Deus. Não, mas Deus não é um guru. Jesus não é um guru, assim, um mestre, um cara que veio mostrar um caminho do bem, um filósofo. Jesus é Deus, que a Bíblia diz, Jesus é Deus? Jesus é Deus. Eu acho que um dos grandes erros que a gente comete é como você já falou. Nós acreditamos que... Alguns acreditam que Jesus é uma fusão. Não é uma fusão. O homem não se fundiu com Deus. Outro erro que nós vemos com muita frequência é eles acreditarem que Jesus é 50% Deus e 50% homem. Então as duas naturezas estão ali habitando junto para tornar Jesus 100% homem ou 100% Deus. Não. Ele não é 50% de cada, ele é 100% Deus e 100% homem. Outra coisa que a gente precisa entender, as duas naturezas, elas existem juntas. Ele não deixa de ser Deus por um momento e não deixa de ser homem por um momento. Agora eu vou ser Deus, e agora eu vou ser homem. Agora eu vou desligar o botãozinho Deus aqui. Não, as duas naturezas existem juntas, embora elas não sejam uma fusão. A Bíblia, no decorrer de todo o Novo Testamento, vai deixar muito claro. Jesus
é Deus. Eu acho que isso fica muito claro no Evangelho de João. Eu acho que ninguém entendeu, ninguém viu a necessidade tão clara de explicar o Jesus 100% Deus como João. Porque nós vamos ver que Verdade. o Evangelho de João foi o último a ser escrito. Então, por muito tempo, após 30 ou 35 anos que os outros evangelhos já estavam circulando, João escreveu o seu evangelho. Por quê? Porque ele percebeu que os outros 3 evangelhos focavam nos milagres de Cristo e nas obras do Cristo terreno. Então, por muito tempo, ficou essa lacuna do Deus, do Cristo 100% Deus. João, ao perceber isso, ele fala, eu tenho que escrever algo para que isso não se perca. Então, João, ele vem deixando muito claro a natureza divina de Deus. O Evangelho de João, ele já começa rasgando e torando. Quando ele diz, Já João, na alta, né? primeiro versículo primeiro, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ali ele já dá um atributo de Deus para Cristo. No princípio era o verbo, nós podemos ligar a Gênesis primeiro, que ele vai dizer que no princípio criou Deus céus e terra. No princípio Deus criou tudo. Então João já está dizendo ali, o verbo que é a palavra que veio, habitou entre nós e era Deus, ele estava no princípio. Ele é um ser eterno. Quem é eterno? Deus. Então João já começa deixando bem Na claro, ele alta. era Deus, ele estava no princípio e ele é eterno. Glória a Deus. O Ingrid, é interessante, cara, que João não diz no princípio foi o verbo. Ele Não, usa ali no pretérito imperfeito, né? Que aponta que quando teve o princípio, ele já era. já era. Ele já Então, quando, existia. no princípio, isso aí. Então, esse verbo, que lá no 14 fica mais claro que é o próprio Jesus, né? Deixa bem claro para não ter dúvida. Ele já existia quando houve um princípio. Quando Deus criou o tempo, o verbo já existia, Jesus já existia. Então, cara, Jesus é Deus, cara. A Bíblia diz que Jesus é Deus. A Bíblia diz que Jesus era Deus. É Deus. Ele diz que Jesus existe desde sempre. Ele não está dizendo que Jesus foi criado no princípio. Eu já vi pessoas interpretando esse texto. No princípio era o verbo, aí quando leva para Gênesis, naquele momento que Deus criou tudo, Deus criou a Jesus. Não, Jesus já era, ele já existia. É o que você falou. É o pretérito perfeito. Já está Glória a apontando. Deus. Quando tudo foi criado, ele já existia. E o texto continua, né, cara? Para não deixar dúvida. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele é o Criador também. Ele é o Criador. Alguns dizem que Jesus é uma criatura, né? É um espírito evoluído, é uma criatura criada por Deus. Não, mas aqui diz que ele é o Criador. Ele é o Criador. Muita gente defende que ele é Deus nas passagens onde declara ou mostra os seus milagres. Mas nós precisamos entender que Cristo, ou João e alguns outros textos bíblicos vão deixar bem claros que tem coisas que Deus fez que são atribuídas a Jesus. Então, as suas obras, as obras de Deus sendo atribuídas a Cristo, como a criação, como outras coisas, Hebreus vai dizer que ele sustenta tudo na palma das suas mãos, ele é a sustentação, o resplendor da glória, que é a sustentação. Então, são coisas diferentes de milagres. Milagres foram prometidos para mim e para você. Eu e você temos o poder, através do Espírito, de fazer milagres. Agora, existem obras que Deus fez, que são atribuídas a gente, só um Deus faria. Legal, cara. Você me fez lembrar de um texto que está lá em Hebreus 13. Galera, se não der tempo de você abrir, você anota. O ideal é você abrir com a gente. Confere lá. Mas se não der tempo, você anota e lê depois. Hebreus 13, versículo 8. Dentro disso que você está falando, Wings, diz assim, cara, mais claro que isso, não sei. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ora, que criatura que tem essas características, cara? Não existe. Só Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. E aqui o escritor do Hebreus deixa claro, Jesus Cristo é esse. Mais um atributo, a imutabilidade de Deus. A gente precisa entender
que não são textos que nós vamos citar que vai fazer com que o pessoal entenda isso. Não. Cristo, ou Jesus Cristo, ele é Deus por dois motivos. As obras, como nós já falamos, e os atributos. Então, os atributos de Deus são revelados em Cristo. Como você falou, imutabilidade. Ele não muda. Eu mudo, você muda. As coisas ao nosso redor mudam. Não, Hebreus vai deixar bem claro, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mais um atributo. Os atributos de Deus deixam muito claro, ele é Deus. Os atributos de Jesus. Se nós lermos Mateus 28, 18, Jesus vai dizer o quê? Jesus, aproximando-se deles, falou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mais um atributo, onipotência de Deus. Jesus está dizendo, se o Pai é onipotente, eu também sou onipotente. Mateus 9,4 vai dizer, Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse, onisciência, os atributos de Deus são revelados em Cristo Jesus. E isso deixa muito claro. Mais claro do que isso não existe. Quem outro é onisciente a não ser Deus? Maravilha. Winged, pediram aqui para deixar fixado, cara, o tema de hoje. O problema é que o inteligente aqui não sabe como é que faz isso. Como é que fixa o comentário? Eu não sei. Você clica em cima dele. Pera lá. Você vai lá no seu comentário, Wesley Pacheco, lá, né? Uhum. Clica em cima que vai aparecer. Fixar. Tá vendo? Oi. A gente aprende. Vamos lá. Vai aprendendo junto. Vamos lá, você estava falando sobre mais um atributo, né? Que é de Deus e é atribuído a Cristo. A sua onipotência, né? A sua onipotência. Quem estiver acompanhando aí, anota, Mateus 28, 18. A sua onisciência, Mateus 9, 4. A sua onipresença, Mateus 28, 20. Vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que outro, não é Deus que está falando que estará com a gente todos os dias. É o Jesus dizendo, através da pessoa do Espírito, mas ele diz, eu estarei convosco, eu sou onipresente. Eu estou com Ingrid, eu estou com Wesley, eu estou com todos que estão nos assistindo. Jesus, mas João talvez seja o cara que mais entende isso. João é o cara que talvez deixa isso muito claro. Por quê? João capítulo 1, quando ele começa dizendo que Jesus é o verbo, ele diz que Jesus era eterno. No versículo 4, ele vai dizer que Jesus é a vida, outro atributo de Deus. João 1,4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, não é nós queremos, de alguma forma, entender ou copiar versículos que mostram que Jesus é Deus. Todo o Novo Testamento vai revelar Cristo revelando os atributos de Deus. Como eu já disse, tudo que o Antigo Testamento aponta, Cristo revela em uma única pessoa. Ele era a vida, João 1,4, ele era eterno, João 1,1, ele é onipresente, Mateus 28, ele é onipotente, ele é onisciente, como você citou, ele é imutável. Todos os atributos de Deus são revelados em Cristo Jesus. Glória a Deus. Wings, então João, ele é esse defensor, né, em relação à pessoa de Cristo. É engraçado que ele defende tanto que Jesus é Deus, como que Jesus também é homem, né? Ele escreve muito contra o gnosticismo, né, nas suas cartas também, defendendo que Jesus veio em carne. Mas assim, será que outros discípulos, que isso ali no colégio apostólico, né, os 12 apóstolos, outros deles também reconheciam Jesus como Deus? Porque eles viviam com ele, né? Conviveram com ele aí durante 3 anos. Será que eles também reconheceram Jesus como Deus? Aí eu queria ler com você, Ingrid, com a galera que está aí, João 20, 26 ao 29. Cara, eu acho esse texto fantástico. Jesus aqui, ele já tinha ressuscitado, né? Os discípulos, alguns deles já tinham visto Jesus, mas a Bíblia vai dizer que Tomé estava ainda meio duvidoso, meio em cima do muro. Aí João 20, 26 vai dizer o seguinte,
E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé, num lugar fechado, né? Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Jesus é engraçadinho, né? Tá todo mundo num lugar fechado, ele me aparece do nada e diz: paz. Quase matou os homens do coração. E vamos lá. Não abriu. Isso aí, apareceu lá. Disse depois a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Olha a resposta de Tomé, Wings. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Rapaz, esse homem andou com ele 3 anos. E no final dos 3 ele vai: você é Deus. Você é o meu Deus. Que é isso, Wings? Então, Jesus não é apenas um profeta. Jesus não é apenas um cara legal que veio mostrar o caminho do bem, né? Jesus é Deus. E esse é o maior mistério, né, cara? A encarnação de Deus. Isso é um mistério fantástico. Deus encarnar. O eterno entrar no tempo. Aquele que a Bíblia diz que é o guarda de Israel, né? Que não cochila, não tosqueneja. Ele dormiu na proa do barco. Ele sentiu fome. Ele se cansou. Ele sentiu sede. Eu acho que esse é o grande mistério. E é o ponto... É um ponto, como você falou, fantástico. Fantástico você imaginar Deus aqui, habitando entre nós, passando por tudo que nós passamos e passando pelas nossas tentações, né? O autor de Hebreus, no capítulo 4, vai dizer também que tudo que nós passamos, as mesmas tentações, ele passa. Glória a Deus. Bom, a gente tem ainda bastante tempo para falar sobre o Jesus homem, né? Você quer falar mais alguma coisa sobre Jesus Deus? A divindade de Cristo? Manda ver. Como você falou, existem outras características, né? Ou outros textos que deixam isso muito claro. Lucas 1,35 vai dizer: respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo, quando profetiza o nascimento de Cristo, deixa bem claro: ele vai ser santo. Ele é santo como Deus é santo. E rapidinho para a gente passar por Jesus homem, eu acho que João, ele entende isso tão claro, voltando a João, porque nós vamos ver que o grande nome de Deus no Antigo Testamento é Eu Sou. Ele sempre vai se apresentar como Eu Sou. Quando Moisés pergunta: Senhor, eu vou lá e vou dizer ao povo, vou dizer a Faraó, mas quem está me enviando? Diga Êxodo que 3, né? me enviou. Então, João, João capítulo 8, versículo 28, ele vai dizer que Jesus, certa feita, ele disse: antes de Abraão, o Eu Sou já existia. E João é o único evangelista que vai destacar e vai dar ênfase para isso. Porque durante todo o Novo Testamento, ninguém vai dar tanta ênfase a esse Eu Sou. Então, quando João destaca: eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Quando João destaca isso, ele está deixando bem claro: aquele que disse eu sou no Antigo Testamento, veio agora, encarnou, habitou entre nós e mostrou eu sou quem. Ele veio revelar. Tem alguma dúvida de quem é o eu sou? Eu vou deixar bem claro quem ele é agora. Ele é a luz, ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é a ressurreição, ele é o caminho, a verdade, a vida. Então Jesus veio, como nós já falamos, deixar bem claro tudo que o Antigo Testamento apontou para Deus, ele veio mostrar. Até agora vocês conheciam teoricamente, vocês conheciam através dos milagres, vocês conheciam através das Escrituras. Agora vocês vão conhecer em carne e osso. O eu sou, o que eu sou.
ele mostra e destaca, deixa bem claro quem é esse eu sou. Então, peraí, Wings, deixa eu entender. Não só os discípulos, os escritores do Novo Testamento disseram que Jesus é Deus, mas como Jesus também disse que ele era Deus. Ele puxou a responsa. Ele chamou a responsa para ele. Se o pessoal quiser abrir, rapidinho, João 8,58, para a gente ler. Vamos lá. Eu tava com esse texto na mente, de Deus. João Tô com ele aberto 8,58. aqui. Pega do 56, Wings. Pra 56, galera. vamos lá. Só pra. Para a galera entender o contexto. Isso. Vai dizer assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Segura aí, Jesus. segura aí. Chega a ser engraçado, né? Chega a ser engraçado. Os Você é um cara judeus, de os fariseus, os 33 judeus. anos. Peraí, você não tem 50 anos ainda. E você tá falando que viu Abraão? Que história é essa, Jesus? Tá ficando maluco? Aí o que ele responde? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu não Olha a existi expressão. junto com Abraão, eu existi antes de Abraão. O que ele diz? Glória a Deus. Ele não diz, antes de Abraão existir, eu conheci Abraão, não. Antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, quem foi Abraão não interfere em quem eu sou. Então ali Ele usou o Jesus mesmo não termo, fez uma porta para os judeus, porque os judeus conheciam a Deus como o grande eu sou. Todo o Antigo Testamento dá esse nome para Cristo. Quando Jesus fala isso daqui, cara, é como se Jesus estivesse chutando a porta. Ali Jesus diz, eu sou o mesmo que vocês conhecem. É a mesma natureza, é igual, os mesmos atributos. Jesus ali, cara, chuta a porta mesmo, os caras devem ter ficado doidinhos lá. Ih, ficaram doidos. Glória a Deus. Tem um texto aí muito conhecido em João, para a gente finalizar essa parte, e ir para a parte da humanidade de Cristo, João 14,6. Muito conhecido, o pessoal sabe de cor. Eu sou o caminho, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Interessante que ele não diz um caminho, né? Uma verdade. Não, o caminho, a verdade, a vida. Ele vai dizer, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não diz, ninguém vai ao Pai. Ninguém vem. Cara, isso aqui poderoso. Ele deixa muito claro que ele é igual, ele é a mesma espécie, ele tem o mesmo poder e ele é um com o Pai. Glória a Deus. Então, pessoal, a Bíblia diz que Jesus é Deus, os discípulos que andaram com ele diz que ele é Deus, os escritores do Novo Testamento diz, Jesus mesmo disse. Ok? E agora? A Bíblia diz que esse Deus, né, ele se fez carne, mas, Wings, existe uma corrente aí desde do primeiro século da igreja que dizia que Jesus era Deus, mas ele não era homem, ele não encarnou. Por quê? Porque o corpo humano, a carne, é má. E Jesus é Deus, é santo, então ele não encarnou, ele era uma imagem, ele era não sei. Era uma imagem de Deus, mas não tinha carne, não era humano. Será que Jesus era humano, cara? Porque a gente viu que ele é Deus, eterno. E ele agora, ele também é homem. E para introduzir isso, eu queria ler contigo Atos 20. Vou ler só esse. E o resto é contigo. Atos 20, 28. Atos 20, 28. Paulo está aconselhando aqui e ele vai dizer, Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Está falando com os líderes, né? Para apacentardes a igreja de Deus. A igreja de Deus. Deus. Que ele quem? Deus. Resgatou com seu próprio sangue. Wings, Deus sangra? Só humano sangra, né? Só humano sangra. Eu acho que tem uma outra corrente que diz que Jesus ele era mente de Deus num corpo humano. Então, quando a gente vai mexendo, as coisas vão ficando ainda piores.
1 João, quem tiver aí, Primeiro, João. abrindo. Vamos lá. 1 Vamos João, lá. capítulo 4, versículo 1. 1 João 4. Se ela é um pouquinho mais teológica, ela também tem que ser bíblica, né? Vamos para a Bíblia. Não, é isso aí. 1 João 4, versículo 1 vai dizer: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo a respeito do qual tendes, que vem e presentemente já está no mundo. Versículo 2 deixa muito claro. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. O grande mistério da redenção é acreditar e entender que Jesus, Deus, habitou e morreu. Ele veio em carne. Meu Jesus Deus. não reencarnou. Jesus encarnou. Jesus só veio uma vez, só nasceu uma vez. Jesus não ficou reencarnando, não evoluiu, não. Ele encarnou um Deus, habitou entre nós. Eu fico imaginando, mas parece, às vezes eu fico lendo, eu fico viajando. Um Deus virando feto, um Deus se desenvolvendo da barriga de uma mulher, um Deus mamando, um Deus aprendendo a dar os primeiros passos, um Deus aprendendo a falar. É assim. Wings, Esse é o grande mistério. aquele que Provérbios diz que é a sabedoria, né? Teve que aprender a ler, aprender a escrever. Aprender a falar. Aquele que fundou os alicerces da terra, que criou o sol, a lua, as estrelas, agora tem que aprender a engatinhar. Aquele que diz que é o sol da justiça não consegue andar no escuro. Aquele que diz que é a luz do mundo, ele não consegue, se prende às nossas limitações. E a Bíblia deixa muito claro, Jesus passou pelas nossas limitações. João capítulo 4 vai dizer que Jesus encontra a mulher samaritana, ele diz, me dá de beber, porque eu tenho sede. Em João capítulo 8 ele vai dizer que aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que beber dele nunca mais terá sede. Mas ele se assentou com uma mulher samaritana e falou, por favor, tire a água do poço, que eu tenho sede. Glória a Deus. E o texto diz ali ainda que ele se cansou, né? Se cansou e sentou junto ao poço. Glória a Deus. O Jonathan comentou aqui, Wings. O Jonathan comentou aqui, ó. Ele foi tentado e o diabo não poderia tentar Deus. Não. Então vemos que ele era homem também. Perfeito. Hebreus 4,15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, quando ele foi tentado lá, Mateus 4, vai dizer que Jesus foi tentado e o diabo olhou para ele e falou assim, transforma essa pedra em pão. E ele usa a palavra para matar o seu desejo de transformar a pedra em pão. Depois ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Por isso que os caras não entendem. Os caras ficavam doidos com Jesus. Eu tenho vontade de comer pão aqui porque eu estou 40 dias sem comer. Mas eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Os caras ficavam doidos com Jesus, irmão. Mas a Bíblia deixa muito claro que Jesus passou pelas nossas necessidades. Jesus orava como? Por quê? A necessidade humana. Eu já vi gente falando que Jesus só fazia os milagres porque orava. Jesus fazia os milagres pelo poder do Espírito. Ele era Deus. Sempre foi Deus. Mas a sua humanidade tinha necessidade de orar. Lucas 6, 12 deixa isso muito claro. João nós já falamos. João 4, 6, quando diz que ele se cansou. João 19 vai dizer no ato da crucificação, quando ele olhou e viu que tudo estava consumado, ele falou, eu tenho sede. Então ele passou por todas as limitações. E o texto de João que você citou aí agora, 19, né?
diz assim, para que se cumprisse as escrituras, né, o que havia dito nas escrituras sobre ele, disse, tenho sede. Salmos capítulo 22, Davi, no Salmo messiânico, vai dizer que ele tinha sede e quando ele teve sede, ele pediu água. Quando ele pediu água, molharam a esponja com vinagre e colocaram na sua boca. Jesus ali não só pediu água porque ele tinha sede, ele pediu água para se cumprir aquilo que o salmista vai dizer lá no Salmo de número 22. Glória a Deus, glória. Até Jesus veio obedecer a palavra, Ingrid. Até ele. Glória a Deus. E tem crente que quer viver sem... sem obedecer a palavra. Isso. Rapaz, meu Deus do céu, é muito forte. É interessante, abrindo um parênteses aqui, você citou Salmos 22, né? Cara, abrindo um parênteses aqui, mano, Davi, Isaías, esses caras, doideira, eles profetizaram o que o Messias falaria, Olha, cara, esses caras... Salmo 22, verso 1. Deus meu, Deus meu. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus falou isso na cruz. Glória a Deus. E assim, a gente pode entender que Jesus falou porque ele sabia que estava escrito, mas a gente pode entender também que Davi foi inspirado por Deus para falar aquilo que o Messias falaria no futuro. Cara, poderoso. Salmo 22 vai dizer, quando eles repartem as vestes de Jesus, nenhum dos seus ossos se quebraram. Ali, Salmo 22 é muito tremendo. Aponta muito de uma forma linda para tudo que Cristo ia passar. E muito para a humanidade dele, né? Para a humanidade dele, isso aí. Inclusive, eu creio que uma das primeiras promessas messiânicas, né? Está lá em Gênesis 3, né? Deus vai dar a condenação ao homem. Na hora de dar a condenação à mulher, ele vai dizer que da semente dela, né? Viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Aí Paulo vai dizer lá em Gálatas 4 que Jesus nascido de mulher, sob a lei. Mas interessante, Wings, pensa comigo. Geralmente, quando se fala sobre semente na Bíblia, é semente do homem, né? Geralmente um homem é a semente e a mulher é a terra, né? Digamos assim. Mas o texto messiânico ali de Gênesis 3 diz que da semente da mulher. Interessante, porque Jesus foi o único homem que não nasceu da semente de um homem. Mas se nasceu da semente da mulher. Cara, a Bíblia, Luiz. Meu Deus. Ali não teve sêmen humano, né? Foi totalmente... do homem. Não teve sêmen do homem. Teve a semente da mulher. Até nisso a Bíblia se cumpre. Meu Deus, poderoso. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 4:4 que ele foi nascido de mulher. Ele não foi nascido de homem. Cara. É mesmo, cara. É mesmo. Muito bom, velho. De mulher. A Bíblia sempre vai contar da descendência do homem. Gálatas 4, Paulo vai dizer, ele foi nascido de mulher. Ali se exclui a semente masculina. Maravilha, Ingrid. Tem mais alguma coisa sobre o Cristo homem? O homem perfeito? Como eu já citei, né? Quando ele diz, ele vai falar em Hebreus 4, que Cristo foi tentado como nosso sumo sacerdote passou por tudo, e a gente precisa entender. Ele passou por tudo para nos mostrar que é possível vencer tudo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então Jesus, como acho que eu falei na live até com você, não, foi com a Cacau. Após uma experiência tremenda, Jesus, cheio do Espírito Santo, os céus se abrem, o Espírito desce, ele ouve uma voz dizendo: esse é meu filho amado, de quem eu tenho prazer, ou em quem minha alma se compraz. Ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Cristo, ele veio ser o exemplo de alguém que conseguiu ser totalmente Deus, ser o homem perfeito e apontar para como nós devemos vencer o mundo. Cristo, ele veio mostrar como nós vencemos o mundo através dele.
Se nós entrarmos no assunto de justificação, redenção, se nós entrarmos nesse assunto, vira 3, 4 lives. Mas nós precisamos entender bem claro que ele deixou o céu de glória e veio nos dar o exemplo de como vencer através dele. Quem é digno? Ninguém é digno. Ele é digno. Se ele é digno, nós somos justificados por ele, nós nos tornamos dignos através dele. Então hoje nós não temos desculpa para não vencer o mundo. Se nós estamos nele, nós vamos vencer o mundo através dele. Sem aquela frasezinha de efeito, né? Eu venci o mundo, vocês vencerão também. Isso não é bíblico. Ele venceu o mundo. Por causa dele, nós somos mais do que vencedores do mundo. João vai dizer que essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E não as nossas obras. Glória a Deus. Então quer dizer que o santo se fez pecador para que os pecadores fossem feitos santos. O Filho de Deus se fez homem para que os homens fossem feitos filhos de Deus. É tremendo. Aquele que é justo se fez maldito para que os malditos fossem feitos justos. Essa é a obra de Cristo. Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado para que os desamparados encontrassem amparo nele. Quando eu e vocês se sentirmos desamparados, nós temos que entender, nós temos amparo em Deus. Naquele momento ele se fez injusto para que todos nós pudéssemos ser feitos justos. Davi vai dizer, eu fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Jesus naquele momento está dizendo que está desamparado por quê? Porque ele não era justo, ele se fez injusto para que eu e você pudéssemos ser feitos justos através dele. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. O Pai não poupou o Filho, né? Para que nós fôssemos poupados. Aleluia. Meu Deus. Naquele momento, por isso que Isaías vai dizer que ele satisfez todo o seu sentimento de justiça. O Pai se agradou em moê-lo. A gente consegue entender isso? Jesus sendo moído na cruz. Jesus sendo moído na cruz e o Pai olhando e falando assim, eu estou feliz. Eu estou me agradando. O Pai agradou em moê-lo. Não foram os soldados, não foram os sacerdotes, não foram os fariseus, não foi ninguém que moeu Jesus. Foi o próprio Pai moendo Jesus naquela cruz. Para quê? Para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Naquele momento, Ele satisfazia toda a sua justiça, mas também satisfazia todo o seu amor. Seu amor por nós, sua justiça no seu Filho. Glória a Deus por glória isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Wings. Glória a Deus, Wings. É forte. Meu Deus do céu. Que obra magnífica. E aí, Wings, olha só. Depois de uma live dessa, nós estamos chegando aí perto de uns 50 minutos, mais ou menos. Olha como que o nosso senso de adoração já é automático. Já mudou. A maneira que nós conhecemos a Cristo, a adoração ela é automática. Eu já estava quase que entrando no manto aqui já. A gente que é um pouquinho pentecostal já não... Já fica... Glória a Deus, que maravilha, Wings. Que precioso, que tempo precioso. Eu acho que essa live vai deixar muito claro, né? Que a Bíblia, ela não veio para nos dar uma informação, ela veio para nos dar uma formação. A palavra de Deus e Cristo, ele não veio para nos informar, ele veio para nos formar. Então, hoje, esse tempo que nós passamos aqui já deixa muito claro. A nossa mente já está sendo formada. O nosso entendimento já está sendo formado. E isso automaticamente muda as nossas atitudes diante dele. Glória a Deus, Wings. É fantástico como que o conhecimento ele passa para a prática, né? É isso que eu queria extrair dessa live, dessa jornada, para a gente dar início à conclusão aí, né? Era isso, não é sobre conhecimento teológico, não. É um conhecimento, e a Bíblia traz essa palavra conhecimento, né, como uma relação íntima de um casal. Algumas partes da Bíblia dizem, e Adão conheceu a Eva, e José não conheceu Maria, né, enquanto não deu à luz. Esse conhecer é relação íntima. É disso que nós precisamos. Né? Não apenas de conhecer a letra, conhecer o texto, mas de ter uma paixão pelo espírito, né, da letra. Ter um relacionamento de fato, genuíno com Jesus. E não um Jesus criado por mim.
mas um Jesus completo. Esse texto que você falou, né, a questão do conhecimento, é interessante que Jesus vai olhar, vai dizer, a todos quanto creram, Jesus disse, conhecereis a verdade. Jesus não está dizendo que quem vai ser liberto é quem não conhece. Somos nós que cremos. Cremos, depois que nós cremos, nós precisamos conhecer. Precisamos ter essa relação íntima com Ele. Quando nós tivermos essa relação íntima com Ele, nós vamos gerar um filho chamado verdade ou libertação. Glória a Deus por Glória a isso. Deus. O Ingrid, obrigado pela sua disponibilidade, meu irmão. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo seu coração. Obrigado por você ser canal de Deus na nossa cidade, no nosso campo, na nossa igreja. Eu tenho certeza que Deus tem te usado para tocar vidas. Eu creio que nós estamos passando por um tempo de alinhamento com o céu, né? Como falando lá na sua jornada, nas suas lives. Esse tempo de alinhamento, um tempo de volta para as Escrituras, né? Um avivamento que parte das Escrituras. Então, obrigado, meu querido. Quero deixar vocês se despedir, também fazer suas considerações finais. E só colocar um pouquinho de doce na boca das crianças, daquilo que está por vir, Ingrid. Nós vamos falar de coisa amanhã, Ingrid. Jesus Cristo no Antigo Testamento. Jesus aparece no Antigo Testamento? Cara, vai ser precioso. O Jesus eterno. Vai ser sensacional, Ingrid. Vamos ter Jesus como advogado e juiz com o pastor Jefferson. Imagina o pastor Jefferson falando sobre isso. Jesus como advogado e como juiz. Vamos ter Jesus, o rei que está voltando, com o pastor Wesley U. Vai ter Maicon, lá da Palavra Vida. Cara, só galera fina. Fernando. Amanhã o presbítero Antônio. Então, compartilha, pessoal. Compartilha. Isso aí não é para nossa glória, não é para nós ficarmos conhecidos. Nós só queremos que Jesus seja conhecido assim como ele é e que possamos viver essa verdade. Faz aí suas considerações finais, seus agradecimentos. Eu te agradeço, cara, por essa oportunidade, por esse tempo aí de qualidade. Nos alimentamos, crescemos juntos e mudamos a nossa mente. Que tudo que nós falamos aqui não venha a ser, como eu já disse, uma informação, mas que venha a ser um instrumento de formação para a nossa vida. Eu quero, já encerrando, deixar bem claro. Se eu conheço de água e não bebo água, eu morro desidratado. Então não adianta eu conhecer de Bíblia. Eu preciso viver de Bíblia, eu preciso me alimentar de Bíblia. E Jesus é isso. Jesus é toda essa palavra encarnada e que habita em nós. Então nós precisamos viver Cristo. Eu quero agradecer você pela oportunidade, quero deixar aqui toda a minha gratidão, todo o meu agradecimento e sabe te falar, você é um irmão, você é um querido, todos que nos acompanharam aí, o pessoal do Califórnia que está com a gente aí, Deus abençoe. Isso aí, cara. E eu não perco essa jornada por nada, pessoal, compartilha aí. Ainda bem que eu fui o primeiro, que agora só vem bravo. Ser bobo, rapaz, ser bobo. Já escolhi você para trazer essa base, para a gente construir o resto. Tamo junto, Wesley. Obrigado. Obrigado, tá? Deus te abençoe, família. Abraço na pô, bem. Fica com Deus aí, meu querido. Você também. Pessoal, é isso. Jesus, 100% Deus e 100% homem. Tá? Amanhã nós vamos estar falando sobre o Jesus eterno. Jesus revelado no Antigo Testamento. Vai ser um tempo precioso demais. Compartilha, cara. Você que foi abençoado, você que teve a sua vida edificada, você que está mais apaixonada por Jesus depois dessa live, compartilha. Ela vai ficar também salva no nosso GTV, tá bom? Depois vamos disponibilizar também no Facebook e no YouTube, tá ok? Facebook também meu, Wesley Pacheco, e o YouTube também nós temos um canal. Canal não, né? Um canalzinho lá, mais para compartilhar mesmo com vocês. Compartilhem, galera, compartilhem essa jornada. Gabriel, tamo junto, meu querido. Ivan, Kelly, Bruna, Rafael, Jonathan, Felipe,
Valdetes, minha mãe Simônica, Aparecida, Berg, meu tio Lucas, Larissa, meu Deus do céu, David, fala DW, Daniel, fala Vascaíno, meu pai, Isaías, minha esposa, Marcela, Daiane, meu Deus, tem muita gente, Kelly, Wellington, Anderson, só gente boa demais. Pessoal, obrigado pelo coração de vocês, obrigado pela disponibilidade de vocês, aguardo vocês amanhã, de 9 às 10, e ó, nós vamos ter uma live extra, tá? Vamos ter uma live extra. Vai até sábado, galera. Sábado a gente termina. Sábado de 9 às 10. Então, amanhã, Jesus Eterno. Quarta-feira, o terceiro dia. Jesus sem mimimi. Com o nosso amigo Fernando. Será que Jesus era politicamente correto? Será que Jesus era aquele que agradava todo mundo? Jesus sem mimimi. Quarto dia, o rei está voltando. Com o pastor Wesley U. Nós vamos ver característica desse Cristo que vem, a sua segunda vinda. Sexta-feira com o nosso amigo Maicon, amor e temor. Nós precisamos amar Jesus e temer Jesus. E sábado, para a gente terminar, vai ser um tempo precioso com o nosso pastor Jefferson sobre a perspectiva Jesus, advogado, e Jesus, juiz. Galera, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe essa notícia. Vamos estar juntos durante toda a semana, mergulhados na pessoa de Jesus Cristo. Deus abençoe.